Os Estados Unidos propuseram uma resolução no Conselho de Segurança da ONU que tentaria chegar a um cessar-fogo em Gaza, mas ela foi vetada pela Rússia e pela China. Os papéis invertidos em relação ao que já vimos nas tentativas passadas de interromper o massacre na região mostram que a situação pode não ser bem o que parece. A informação importante quem nos traz é a nossa Sofia Labanca, aqui no Plantão. Vamos lá. Sofia, como assim? Me diga o que. É confuso isso mesmo, né? Eu também fiquei me sentindo assim, né? Foi votado hoje, dia 22, né, Ana, uma resolução que propunha uma espécie de cessar-fogo. Eu já vou explicar o porquê que eu digo uma Ah, espécie de é? Ah, cessar-fogo em Gaza, que tinha sido proposta pelos Estados Unidos. Foi levado à votação, teve 11 votos favoráveis, né, 3 contra e uma abstenção. Daí pensar, então passou. Não, não passou, porque tem uma das regras do Conselho de ah, Segurança da ONU que se algum dos membros permanentes votar contra, está vetado. Pode ser todo mundo favorável, um membro permanente votar contra, oh, perdeu. desgraça. Ah, E nesse caso, teve dois membros permanentes que votaram contra, China e Rússia. E daí você fica se perguntando, mas por quê? Porque assim, a gente vai ver os Estados Unidos que propôs essa resolução, sendo que os Estados Unidos já vetou outras 6 resoluções de cessar-fogo, uma delas, inclusive, proposta pelo Brasil. é verdade. E a China tem sido favorável ao cessar-fogo desde o começo. Então, por quê? Por que que do nada os papéis se inverteram? Eu fiquei bem encucada com isso, fui procurar alguma informação para me ajudasse a entender. E daí eu caí lá no Twitter no Jeff Nascimento, que é uma das minhas referências, né, para quando vai se lidar com esse tipo de questão internacional, o cara manja de verdade. Uhum. E ele estava direcionando, inclusive já tinham perguntado para ele, eu nem precisei perguntar, já tinham perguntado. E ele estava direcionando o pessoal para um vídeo da Al Jazeera. E vamos ver esse vídeo. Vamos lá. Al Jazeera Ele está em obtained inglês, this, então a which is a gente tem que copy, we ir believe. Opa, traduzindo. peraí. Vamos abaixar só um tiquinho o volume aqui que tá um pouquinho demais, perdão. Al Jazeera obtained this, which is a copy, we believe, of the latest US resolution. I think the language is Então important. ele So só let entra me uma cópia, né? E daí ele fala, ó, a linguagem utilizada é importante, então vamos prestar atenção na linguagem utilizada. read you the key point of the resolution. It says the Security Council determines the imperative of an immediate and sustained ceasefire to protect civilians on all sides, allow for the delivery of essential humanitarian assistance and alleviate humanitarian suffering. Quer comentar? Então ele falou, né, que o Conselho de Segurança da ONU coloca como imperativo chegar aí a resolução de cessar-fogo para permitir a entrada da ajuda humanitária. Vamos continuar? And towards that end, unequivocally supports ongoing international diplomatic efforts to secure such a ceasefire in connection with the release of all the remaining hostages. Então que deve ser empregado todos os esforços diplomáticos para chegar num cessar-fogo junto de uma liberação dos reféns que estão em sob poder do Hamas, né? Então, vamos Continua? continuar? It says it's important that there is a ceasefire. It doesn't seem to be demanding one. And it's also linking this ceasefire directly with the release of the remaining captives being held by Hamas and other groups in Gaza. Aí, então, daí ele aponta, não está dizendo que vai ocorrer um cessar-fogo, está dizendo que é importante que a gente chegue a um cessar-fogo, e está linkando isso à liberação dos reféns de Hamas. Que reféns que ainda estão com o Hamas, né? E daí, Ana, o Jeff Nascimento ele também apontou para um tweet do Craig Mockber, que inclusive foi ele que primeiro trouxe esse vídeo aí da Al Jazeera, que a gente pode colocar aí na Esse tela, aqui? que só para deixar claro quem é Craig Mockber, ele é um ex-diretor do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, então não é qualquer pessoa, né?
E que ele está falando, ó, aí uma proposta, né, que exige um cessar-fogo, que que não não exige um exige. cessar-fogo imediato, mas em vez disso sugere que um possa ser negociado se certas condições são alcançadas, e isso no meio de um ataque genocida, e que sem isso um ataque genocida vai continuar, não é uma resolução de cessar-fogo. É uma nota de sequestro. É uma carta de sequestro. Caraca! Olha a linguagem que está sendo usada. É, Sabe? Ele está mas dizendo, olha, eles não estão propondo cessar-fogo, eles estão sequestrando o as pessoas povo na faixa de palestino. Gaza, dizendo, Aham, ó, ou vocês cumprem aqui o que a gente está exigindo, ou a gente não vai sair essa negociação de cessar-fogo. aham. Você está entendendo o nível, Ana? Tô. E daí, se você for ver, tem outras questões. Essa resolução ela não ativa lá o artigo 41, que é um artigo que impõe sanções econômicas e diplomáticas caso não seja cumprido, né? Uhum. Então, na prática, isso significa que mesmo que fosse aprovado e Israel não cumprisse o cessar-fogo, não teria sanção nenhuma. Ela não pedia a intervenção do Corpo de Paz da ONU, ou seja, o Corpo de Paz da ONU seria que iria levar ajuda humanitária para Gaza, não estava previsto isso. Uhum. Então, assim, é muita coisa aí estranha nessa proposta. E daí, o que, que aconteceu? Já vendo esse impasse, veio uma segunda resolução. Daí a gente pode ir lá para a coluna do Jamil Chad, no UOL. Então tá aí a coluna do Jamil Chad, né? Rússia e China vetam resolução dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU. A gente pode descer um pouquinho ali, Ana, e daí mais pro final a gente vai ver lá que tá escrito lá, né, que ó, com o impasse, uma segunda. Eu mesma me perdi aqui. Com o impasse, uma segunda resolução vai ser submetida ao voto. Exatamente. Com o impasse, uma segunda resolução vai ser submetida ao voto, mas o governo americano já deixou claro que irá vetar. Um novo texto que não tem patrocínio dos Estados Unidos pede um cessar-fogo imediato, que é justamente o que todo mundo está cobrando, né? Gente, tem que parar agora, durante o mês sagrado do Ramadã, e que fosse conduzido a um cessar-fogo permanente e sustentável. A suspensão do conflito não estava condicionado a nenhum outro ato, ainda que também peça a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas. Mas Estados Unidos já deixou claro que não pretende aceitar essa. E com isso, continua, né, mãe? Continua, né, Ana? Continua o massacre em Gaza. É essa a história. Sabe o que me deixa mais embrulhada, assim, no estômago? É que fica esse jogo, um jogo de aparências, né? Não, os Estados Unidos fizeram aí uma proposta de cessar fogo, mas olha, a Rússia e a China vetaram. Fica esse jogo de narrativas, né? Esse jogo de E versões das vamos e coisas. convenhamos que a imprensa hegemônica agarra. Come isso assim Nossa! totalmente. Passou, ela pega, entendeu? E aí, fica esse joguinho, né? Daí tem que explicar que não, olha, era porque tinha esses termos, tarará, tarará. Aí vai fazer outro, daí os Estados Unidos, mas daí eu não quero, não sei. Enquanto isso, tem pessoas reais, né? Que estão numa situação de guerra, que estão tendo suas casas destruídas, toda a sua cultura destruída, toda a sua família destruída, gente que não consegue receber uma ajuda humanitária sem que soldados abram fogo contra eles. Enquanto isso, estamos aqui em guerra de versões. É uma guerra de palavras, de versões, que mata gente muito mais real, só que bem longe das pessoas que escrevem e que vetam essas resoluções todas, né? Puta que pariu. Exatamente. Que Exatamente. baixo isso, que baixo.
E daí no final das contas, aqui eu vou colocar lá do pessoal. Quando eu vi pela primeira vez China e Rússia vetam resolução, eu já pensei, cara, tem alguma coisa errada aí. Aham. É que Aí você falou, não, tem, pera, eles estão, aí né, tem. o tempo E daí, inteiro. assim, não precisou cavar muito para ver que sim, tinha. É difícil, né? Porque daí é meio que forçar a barra para que a resolução também seja vetada, né? Para daí dizer, olha, a Rússia e a China vetaram, olha como eles são malvados e tal. E aí, de novo, tá se fazendo. Não é só também uma guerra de narrativas, é uma manipulação midiática, né? É uma tentativa de usar isso como artifício político aí, né, pro lado dos Estados Unidos, né, de fazer, olha, eu tentei, né, eu propus aí, mas eles não aceitaram, né. De novo, enquanto isso, como o chat está apontando aqui, tem gente que não está tendo dificuldade para acessar ajuda humanitária, não. Estão morrendo de fome. O que está acontecendo é um E negócio lembrando o assim. massacre da farinha, quando vão tentar comer, são mortos por soldados israelenses. Não dá para aceitar uma coisa dessa. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Desculpa. Tinha Não, que trazer. não tem que se falar sobre isso. Fechar os olhos e fingir que não tá acontecendo já é o que o resto do mundo tá fazendo, né? Vamos lá. Chat, a gente volta em instantes.